A gente sabe, né, até biblicamente falando, que a questão da prosperidade financeira é algo que está presente na Bíblia toda praticamente, e ali existem muitos ensinamentos, né? Você conhecendo a palavra e vivendo no mercado de trabalho e sendo um homem próspero em tudo que você tem feito, convivendo com outros homens também e mulheres, enfim, que são pautados na palavra e são prósperos naquilo que fazem. Aonde você detecta o maior erro e a armadilha, eu falo daqueles que se desviam, que deixam muitas vezes de estar alicerçado e vão sendo assim encantados pela prosperidade financeira, esquecendo dos seus valores. Onde está aquela linha tênue ali em que as pessoas têm que ficar despertas, mesmo as que estão iniciando e que querem prosperar, e aquelas que já estão, podem, né, ter uma luz e falar, opa, será que eu estou nesse lugar? Excelente pergunta, Karina. Eu creio que o principal elemento que leva as pessoas que estão numa ascensão, que estão em um ambiente que é propício para que elas cresçam, ou que já cresceram, mas e permaneçam, né, num patamar alto de impacto, de relevância, de realmente transbordar, né, é a falta de humildade. É a falta de humildade. Uma das coisas que agora me veio, assim, que isso me remete ao George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos. No momento de maior desafio da batalha da Guerra Revolucionária dos Estados Unidos, ele estava liderando o exército dos Estados Unidos em condições muito precárias, porque estava um frio absurdo, sem homens suficientes no batalhão dele, sem armamentos, e eles estavam enfrentando um dos maiores exércitos que existia. E aí tem uma imagem muito, muito forte dele, tem um quadro que é amplamente, né, conhecido, está no mercado esse quadro, de George Washington ajoelhado, prostrado, ao lado do cavalo dele, orando ao Senhor, pedindo direcionamento. Ele já era o general do exército dos Estados Unidos. E ele está prostrado diante do Senhor, ao lado, o exército esperando uma direção dele, é aquela questão da submissão, da missão que o líder tem, que a gente estava falando antes, né? Se vem de uma revelação ou se não vem de uma revelação. Se vem por uma convicção de que Deus falou, Deus compartilhou algo com você, um propósito que ele tem, uma missão que ele tem, ou se não vem, né, desse lugar. E ele teve essa convicção, essa revelação, e ele entrega, né, ao seu exército a missão e diz, é por aqui que nós vamos. E onde que nós estaríamos hoje se não fosse por essa ação dele, por essa total dependência dele do Senhor no momento mais crítico? Então o que eu vejo muitas vezes são líderes que Deus tem levantado, mas pela falta de humildade, muitas vezes, eles não estão sensíveis a ouvir o que Deus está dizendo. Então eles vão pelas próprias forças. Muitas vezes até usando palavras bíblicas, né, porém não buscando em Deus a direção. Total, mas é um desafio constante. É um desafio que eu tenho constantemente. É assim, ok... Porque o caminho você já conhece, já sabe o que dá certo, muitas vezes você fala... É porque as pessoas que conquistaram, muitas vezes eles conquistaram coisas que Deus já entregou coisas em suas mãos, e muitas vezes eles se sentem capazes demais, né? E é também uma questão, muitas vezes, de tempo, criar margem nas nossas vidas para ter esse momento de alinhamento, de busca, de revelação com o Senhor. Né? É um desafio que eu tenho. Porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E às vezes nós passamos, nós vamos, we go through the motions, como falamos em inglês, a gente vai pelas moções. A gente vai passando de uma coisa para outra, vai fazendo, vai resolvendo, vai solucionando, porque nós somos solucionadores. Só que é importante, antes da solução, nós termos esse momento. A sensibilidade. E tem que ter um equilíbrio também, porque tem coisas que
Deus nos compete a nós, compete a nós fazermos. É aquele equilíbrio da total dependência, da total fé sem ação, que também não rola. Também não adianta. Não é isso? Encontrar esse caminho em união, né? Total. A ação e a dependência, a ação, o saber esperar. Isso. Eu falo que Deus, ele dá para cada dia uma estratégia diferente, né? Aquela palavra que há tempo oportuno para cada coisa, e para cada dia ele dá uma estratégia mesmo. Então, o tal do pãozinho do céu, que cai do maná, que cai todo dia, é justamente essa porção, né? E muitas vezes a gente sabe, eu sei que meu propósito é vir fazer o meu podcast, mas se eu não pedir a direção toda a manhã, poderia ser que hoje ele tivesse uma outra direção. Não, Sim. Hoje você vai ficar em casa, porque eu vou te proteger de um acidente que vai ter ali na rua. Isso. Então, muitas coisas que pra gente está tão certo, pode mudar de um dia para o outro, até para nossa proteção, né? Então, a gente tem que estar realmente atenta ao direcionamento dele, como você disse, humildade de reconhecer que é ele que dá a direção, e mesmo parecendo uma proposta maravilhosa aos nossos olhos, né? Então, ou não é o momento, ou não é aquela pessoa, aquela Exato. mesa, ou é uma armadilha do purinho Satanás lá querendo ou não é dessa te distrair, forma. né? Exato. Né? Em 2020 eu fui eleito pelo Partido Republicano nas primárias. Aqui as primárias são uma eleição, né? O povo que vota mesmo, não é o partido que seleciona. Então, na primária eu tive 72% dos votos, fui para o segundo turno. No segundo turno eu fiquei com 56 mil votos e perdi por 5 mil, que naquela ocasião era uma eleição muito conturbada, era a reeleição do Trump em 2020. E na nossa região aqui, a nossa região de Orlando, da Flórida Central, é muito dividida, politicamente falando. Então, foi uma experiência maravilhosa. Da onde veio esse desejo, ou esse convite, ou essa intenção de se tornar um candidato? Então, foi incrível porque Deus foi colocando um desejo no meu coração que não existia. Ele sempre faz isso comigo. Ele coloca um desejo, ou ele coloca ele vai dando algumas dicas, né, de algo que está por acontecer, para que nós nos preparemos. Sim. Entendamos que depois, quando acontecer, veio dele. Sim. Ele estava nos guiando nesse processo também. Começou na faculdade. Na faculdade, estudei em Tampa. Inicialmente, o Grêmio Estudantil aqui nos Estados Unidos é muito forte. Aqui, nessas universidades públicas, especialmente, seriam as federais do Brasil, as públicas daqui, que são muito grandes, muito renomadas. Essas instituições, cada estudante paga, do que eles pagam, da mensalidade que eles pagam, um percentual vai para o Grêmio Estudantil. Lá nós tínhamos 46 mil estudantes, e esse percentual era 12 milhões de dólares na época. Então o Grêmio Estudantil administrava 12 milhões de dólares. E é algo diferente, né? No Brasil não tem isso. E com esse recurso todo, você implementa benefícios, implementa programas para o benefício dos estudantes. Né? Então eu concorri inicialmente para senador do meu college, College of Arts and Sciences, que era o maior de tudo que era de artes e ciências, então medicina, ciências políticas, vários programas acadêmicos. Ganhei, uau, que interessante. No segundo ano ganhei com o maior número de votação. Aí no terceiro ano eu concorri para vice-presidente, junto com meu amigo presidente, do Grêmio Estudantil inteiro, dos 46 mil estudantes. E era uma campanha, propriamente, assim, uma campanha política. A gente tinha o carro né, com o jingle que passeava por todo o campus, eu ia em todas as organizações da escola. Olha só. Eu tinha muitas reuniões com a administração da escola, né? E aí fomos eleitos. E tudo aquilo que nós prometemos na nossa eleição, na nossa candidatura, nós cumprimos. E eu falei, que interessante, porque a gente ouve, né, algo um pouco diferente sobre muita político, promessa que não se cumpre. Muita promessa. Então, um exemplo assim, simples, por exemplo, você está estudando e a biblioteca fechava às 11 horas da noite todos os dias para os estudantes. Eles queriam ficar lá estudando até o exame, até o dia seguinte. Então eu prometi 24 horas de biblioteca para todo mundo. E aí, rapidamente, conseguimos 24 horas de segunda a domingo.
os ônibus passavam e pegavam os estudantes em alguns pontos específicos e levavam, era muito grande o campus, é uma cidade praticamente, e levavam para as classes, né? Para os colleges diferentes. Só que eles nunca sabiam quando os ônibus iam chegar, então prometiam um GPS Bus Tracking System, um sistema de GPS para saber quando que o bus chegava, o ônibus. Fizemos. Começamos um evento chamado USF Day, o nome da instituição é USF, para celebrar a cultura da instituição, né, celebrar a instituição. Aí era a presidente da instituição participava, vários administradores, todos os times esportivos de futebol americano, futebol, soccer, de tênis, as cheerleaders, tudo que você possa imaginar participava e nós arrecadávamos recursos para a instituição. Até hoje continua arrecadando milhões e milhões de dólares. Olha só. Então, começou assim, aí eu comecei a me envolver no governo local, lá em Tampa e depois em Orlando, e eu fui chamado para concorrer em Orlando, quando a pessoa do meu distrito, o deputado estadual do meu distrito, foi nomeado para uma corte de apelação. O governador chamou uma eleição para preencher porque aqui não tem suplente para deputado estadual, diferente do Brasil. Então houve uma eleição muito rápida e eu fui chamado para entrar. E aí Deus fez coisas incríveis. Eu tive essa eleição em 2020 que eu ganhei, a primária quase ganhei o segundo turno. Concorri depois em 2022, as duas vezes eu fiquei em segundo lugar, 2020 e 2022. E eu entendo que Deus tem algo com o governo, tem algo que ele tem compartilhado comigo há muito tempo a respeito disso, né? E eu estou só tentando ser obediente e fazer aquilo que Deus, né, tem me chamado para fazer. Às vezes a gente não entende muito bem, né? O tempo é dele, né? A forma é dele, mas a gente segue em obediência. Dando um passinho de cada vez, né? Dando um passo de cada vez. E é uma construção, né? A gente compreender, né? Eu falo que tem gente que às vezes olha para trás e fala, não deu certo tal coisa. Eu falo, não, se você está sendo, né, direcionado por Deus, está dando certo. Isso aqui é uma construção. Né? Aquilo com certeza, a primeira eleição te fez ter uma experiência, um conhecimento diferente da segunda, e assim você tendo um foco e um direcionamento de Deus, tudo faz parte, né, daquilo que Ele está preparando já. Muitas vezes o que para nós seria a vitória, o que para nós seria a conquista final, não é o que Deus quer. Ele tem algum outro propósito, né? Nem que seja uma conexão ou uma transformação que você como candidato pode oferecer, pode impactar, né? Então a gente não sabe os planos de Deus, mas estamos aí. Eu neste momento não tenho intenções de concorrer para nenhum cargo político. Eu estou servindo naquilo que Deus confiou em minhas mãos neste momento. O que você gostaria de transformar, né? Se você tivesse entrado ou num futuro próximo, né, o que você gostaria de ver diferente, ou onde você acha que você pode, né, estar colaborando ainda mais do que aquilo que você já faz? Todos os direitos individuais que nós temos protegê-los, porque nós vemos como cada vez mais eles estão sendo atacados. Promover oportunidades educacionais também diferenciadas, dando oportunidades, por exemplo, para que crianças que não estão em um distrito que a escola seja muito boa, que eles tenham a oportunidade de estudar em qualquer outra escola, com auxílio do governo, talvez, para que eles tenham educação de qualidade mesmo.